Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada, justificada, mediante a fé, e que está sempre em paz, perfeita paz com Deus e com todos, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, no qual nele nós temos todo o perdão dos nossos pecados, passados, presentes e futuros. Eu creio porque está escrito, Hebreus 10:14, que este Cristo, por único sacrifício, me aperfeiçoou para sempre. Que significa que nele, no Cristo glorificado, eu tenho a redenção eterna, eu tenho o perdão eterno dos meus pecados, eu tenho a eterna justificação que assegura nele mesmo a minha eterna salvação. Creia em Cristo e, como diz as Escrituras, mediante revelação do Espírito Santo e não segundo tradições da falsa teologia que nega Cristo e nega o poder da sua palavra, ensinando e pregando sempre ameaças ao povo eleito e escolhido por ele antes da fundação do mundo. Creia que quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo está participando da primeira ressurreição. Quem está em Cristo não pode ser, nem agora, nem no dia do juízo, condenado, como diz as Escrituras. Creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar e pregar o evangelho da justiça da fé, no qual nele nós os que cremos estamos firmados e edificados para a glória de Deus. Estou aqui mais uma vez para tratar a respeito da nossa ressurreição em Cristo, uma vez por todas e para sempre, e também declarar, segundo as Escrituras, que em Cristo, os que estão em Cristo, não correm nenhum risco de serem agora e nem tampouco no dia do juízo julgados e condenados. Ainda que a falsa teologia, os falsos mestres, falsos pregadores ensinem e distorçam estas verdades, amedrontando o povo de Deus a não crer que quem está em Cristo jamais entrará em juízo. Como afirma, sim, João 5, 24 e 25, quando o próprio Cristo diz: quem crê em mim tem a vida eterna e não entra em juízo, porque estes já passaram da morte para a vida, afirmou o próprio Cristo. E também em João 11, 25, o próprio Cristo afirmou ali a Marta e Maria e a todos os que estavam presentes que ele mesmo é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá, assegurando que todos os que estão em Cristo ressuscitados agora estão ressuscitados para sempre, e estes não podem ser julgados e condenados, como afirma o sistema pobre, mentiroso, maligno, que negam o poder de Deus e as Escrituras por falta de entendimento. Então, Gisele, eu posso crer em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que de modo nenhum, já agora, nenhuma condenação há para mim? Sim, nem agora e nem tampouco no dia do juízo. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. E fique com esta verdade e fuja de toda e qualquer pregação de pregador ou mesmo pregadoras que negam a eficácia desta justificação. Vamos lá? Diz assim a palavra do Pai. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou ou te livrará? A palavra diz, te livrou. Isso significa
que nós estamos em Cristo e que jamais seremos julgados e condenados. O próprio Cristo diz que quem crê nele não pode entrar em juízo, porque estão nele. Passou da morte para a vida. E só serão julgados e condenados, diz a palavra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Confira esta verdade em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 15, que diz a palavra do Pai com relação à nossa justificação já agora e também a confirmação no dia do juízo. Sim, compareceremos, mas não para sermos julgados, porque fazemos ou deixamos de fazer. Não é possível, porque assim como todo o meu pecado e condenação estava em Adão, também todo o perdão e a justificação da minha salvação também está em Cristo, que a Bíblia chama, sim, do segundo Adão. O primeiro Adão nos matou, o segundo Adão nos deu vida e vida eterna, porque somos dele, sempre fomos dele, escolhido nele antes da fundação do mundo, com os nomes inscritos no livro da vida. Veja isto em Apocalipse 20, versículos 15, que diz assim: e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, que significa a morte eterna. Gistelmo, aqui a palavra diz os que não foram achados. E eu fui achado no livro da vida desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Por isso, não há a possibilidade dos filhos de Deus receber a marca da besta e adorar a besta. Não tem como, porque nós temos um selo supremo, que é maior e mais poderoso do que a marca da besta, que é o selo do Espírito Santo. Estes que creem em Cristo, como diz as Escrituras, e para a salvação, não podem receber, ou jamais receberão a marca da besta, e nem tampouco adorará a ela e a sua marca. Veja isto em Apocalipse, capítulo 13, versículos 8, que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. É outra verdade que destrói por inteiro todo o sofisma, fortaleza de mentiras que diz que o crente tem o seu nome escrito no livro da vida quando ele aqui aceita a Jesus Cristo. Não. Nós já fomos aceitos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo. E para nossa segurança, para não sermos julgados e condenados, como afirma Apocalipse 20:15, os nossos nomes foram sim escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Cristo já havia morrido nos planos de Deus pelos meus, os teus, os nossos pecados, nós os que cremos em Cristo. E como diz as Escrituras, sim, temos os nossos nomes inscritos no livro da vida. Sim, naquele dia, por termos dele e escolhido nele antes da fundação do mundo, jamais entraremos em juízo para condenação. Estaremos lá, sim, para receber a confirmação de que nós sempre fomos dele e que os nossos nomes por ele já estavam escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, Gistelmo, o que devo eu fazer diante destas verdades? Fugir de todo e qualquer pregador ou pregação que afirma a perca da salvação e que ameaça o povo de Deus com a possibilidade de que no dia do juízo serão julgados e lançados no lago de fogo. Fuja destes tais, não são enviados de Deus e nem tampouco prega a verdade do Evangelho mediante revelação do Espírito Santo. A Bíblia diz que a Bíblia sem revelação é uma pedra de tropeço para os que estão destinados para a perdição, mas também é uma pedra
uma rocha de edificação para aqueles que crêem em Cristo, como diz as Escrituras, mediante revelação do Espírito Santo. Então, Gistelmo, quer dizer que eu sou filho de Deus, sou filho da ressurreição. E nela já estou, sim, a Bíblia fala em Apocalipse 20, confira, versículos 5 e 6, que nós já participamos com Cristo da primeira ressurreição. Ressurreição esta que afirma Efésios capítulo 2, versículos 6, que diz assim: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, toda pregação que afirma que o crente tem o nome escrito no livro da vida, quando ele aqui crê em Jesus, contradiz o que acabamos de ler em Apocalipse 3:8. E estes também afirmam que há a possibilidade que Deus pode apagar o nome dele do livro da vida. Quando a Escritura diz que Deus de modo nenhum apagará o nome dos seus eleitos do livro que ele mesmo escreveu. Apocalipse 3, versículo 5. Então, Gistelmo, eu tenho que viver este poder da minha primeira ressurreição em Cristo, tendo sempre minha certeza inabalável que jamais eu perco a minha salvação e que jamais eu entrarei em juízo e serei julgado e condenado. Exatamente. Creia que em Cristo nós estamos nele, redimidos, justificados, salvos, uma vez e salvos para sempre. Assim como em Adão nós morremos e estávamos condenados, em Cristo nós recebemos a vida eterna, e nele não entraremos em juízo, porque nele já passamos da morte para a vida. Creia que somos de Cristo, que somos filhos da ressurreição e que jamais, nem agora e nem tampouco no dia do juízo, seremos condenados. Creia, Igreja de Cristo, graça e paz.